Olá pessoal, tudo bem? Finalmente, né, vamos falar sobre o último tópico do bimestre. Esse é o último tópico do bimestre e também sobre o estudo da reta. Quanta coisa nós vimos sobre reta, né? Aí no segundo bimestre teremos o estudo da circunferência e aí sim a matemática financeira. Quando você calcula a distância, cuidado, hein? Não é a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é aquela formulinha, né, que envolve, eu acho que eu não coloquei aqui, né? É aquela formulinha que envolve a raiz quadrada, né? Isso quando você passa para o outro lado, mas é aquela distância que envolve o Pitágoras, né? Então a distância de dois pontos, né? x1 menos x2 ao quadrado, aquela coisa. Aqui é diferente. Aqui você está envolvendo um ponto cujas coordenadas são x, y, ele vai ser dado. E você vai calcular a distância desse ponto até essa reta, que eu chamei de R, e a equação geral é dada aqui. Reparem que nessa fórmula aqui, você tem que absorver a equação da reta, mas na forma geral. Vamos tentar entender isso aqui. Existe uma infinidade de maneiras de você calcular a distância daqui até aqui. Pensa. Vamos pensar isso aqui numa horizontal. Isso aqui é o chão, tá? Quando você calcula a sua altura, você não vai pegar a fita métrica e trazer ela até aqui, né? Você tem uma infinidade de distâncias desse ponto até a reta. Mas qual é que me dá a menor distância possível? O que possibilita medir a minha altura? É a distância perpendicular. Então, esse D é a menor distância entre um ponto até uma reta que é perpendicular. E mais uma vez, né, não vamos entrar em detalhes de como chegar nessa fórmula, porque a demonstração é bastante cabulosa, é bastante, né, tediosa, terrível, tá? Então, aqui mais uma daquelas fórmulas que nós vamos ter que decorar. O que eu preciso para calcular essa distância? Eu preciso simplesmente da equação da reta, na forma geral, e da localização desse ponto. Esse mesmo xy que aparece aqui é o que vai entrar na equação da reta, na fórmula que está entre as barras. Lembram o que são essas barrinhas? Elas representam módulo, justamente por quê? Porque quando você calcula a área, quando você calcula comprimento, distância, o resultado final ele tem que ser positivo. Não existe distância negativa. Tem distância igual a zero? Tem. Se o ponto não tiver afastado da reta, mas se ele pertencer à reta, essa distância pode muito bem dar zero. Não há problema nenhum da distância ser nula. O que não pode é ela ser negativa. Correto? Muito bem. Vamos então usar essa fórmula para calcular a distância entre esse ponto até a reta R nesses dois casos. No primeiro caso aqui, a equação já é a equação geral, né? Eu vou copiar a fórmula aqui e aí vocês vão ver que é só substituir os valores, tá? Então, o esqueleto da resolução desse problema, essa fórmula que está aqui, você vai copiar a fórmula e simplesmente vai pensar no seguinte. Quem é o AX mais BY mais C? Bom, o Azinho é 3, o Bzinho aqui não tem nada, mas é 1, e o Czinho menos 5. Só não entra o segundo membro da equação, porque obviamente aqui não vai ser zero. Então é só você apagar isso aqui e copiar justamente a equação da reta que aparece no nosso enunciado. Você já sabe que o Azinho é 3, o Bzinho é 1, o Czinho é menos 5. Esse mesmo Azinho que aparece aqui, que é 3, você vai colocar 3 ao quadrado. Esse Bzinho, que não tem nada aqui, mas é 1, você vai colocar aqui embaixo o B. A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Próximo passo é você usar essa mesma fórmula
e substituir e fazer uma conta. Qual é a continha que eu vou fazer? Substituir o valor de x, que é 2 aqui, e o valor de y, que é menos 3. Simples assim. A fórmula é monstruosa, é feia, mas a aplicação dela é muito prática, muito simples. Então, no lugar do x, eu vou colocar vezes 2, porque aqui é vezes, né? Não tem nada mais é vezes. O y é negativo, então é menos 3. Vou substituir. O próximo passo, vamos fazer mais uma linha? O próximo passo é fazer essa conta. E aí nós vamos encontrar o seguinte. Aqui vai dar 6. Aqui é menos 3, né? 6 menos 3 dá 3. 3 menos 5 dá negativo, menos 2. Só que a gente sabe que módulo de negativo é para ficar positivo. Então vai ficar sem o módulo, vai ficar só 2. Aqui embaixo, 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. 9 mais 1, 10. Então nós vamos colocar aqui a raiz de 10. A resposta da maneira como está aqui já está correta, ok? Só que por uma questão de estética e conveniência, nós vamos usar a racionalização de denominador, porque é assim que vai aparecer nos testes, né? Então aqui, obrigatoriamente, pensando que isso aqui é um teste, né? Nós vamos calcular e multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 10. Você multiplica pela raiz de 10 em cima e embaixo. Então, feito isso, vamos colocar de vermelho, né? Para você ver melhor. Você racionalizou e agora você vai ter uma igualdade. Vamos aqui embaixo, né? Para ficar mais bonito. Então, quanto que vai dar essa nossa raiz? Essa nossa distância, ela vai ficar 2 raiz de 10, certo? Vai ficar 2 raiz de 10, porque eu multipliquei em cima, né? 2 vezes raiz de 10. A raiz de 10 vezes raiz de 10 some a raiz, porque vai ficar 100, né? Aí vai ficar só 10. Você pode simplificar 2 com 10. Então, 2 fica 1, fica sem nada. 10 dividido por 2 dá 5. É normal mesmo a distância entre um ponto e reta, devido à fórmula com aquela raiz horrorosa, ficar uma resposta assim. Até que tá bonito, né? Vocês vão ver depois, vai aparecer raiz de 61, raiz de 17, 179, números que você não consegue nem extrair a raiz quadrada. Aqui ele consegue simplificar um pouquinho, né? Ou já ficou só a raiz de 10. Perfeito? A distância é em metros, quilômetros, centímetros? Não. Você não sabe qual é a grandeza. É uma grandeza de distância, né? Então, no máximo aqui seria o C, seria unidade de comprimento. Mas não precisa, tá bom? E nem fazer a mesma coisa, só que agora você vai jogar esse ponto, né? O 2 menos 3. Você vai jogar nessa equação. Só que eu não posso deixar a equação do jeito que está. E tampouco vou só passar 1 para cá para ficar com fração. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com a equação. Aqui a equação está na sua forma segmentária. Lembra disso? Então, primeiro eu vou fazer uma transformação. Eu vou tirar o MMC disso aqui. Não vou deixar isso aqui desse jeito. MMC entre 3 e 2 é 6. Então, a gente já sabe que o MMC vale 6. Eu vou colocar 6 em todos já. Aí a gente já faz as contas, tá? Depois a gente corta. Deixa 2 traços de fração, né? Aqui embaixo também, eu estou tirando o mínimo. Vai ser tudo sobre 6, tá? Então, vai ficar um traço só de fração. Vamos tirar isso aqui, por enquanto. E vamos fazer as contas. Divide de baixo. 6 dividido por 2 dá 3.
Então fica 3 que multiplica x, fica 3x. 6 dividido por 3 dá 2. Esse 2 multiplica o y, 2y. Aqui embaixo não tem nada, mas é como se fosse 1. Então aqui você vai supor que você está fazendo a divisão por 6. Você está querendo tirar já dos dois lados, certo? Essa é a minha intenção. Já tirar dos dois lados, do lado direito também. Então faz de conta que aqui embaixo é 1, tá? 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 1, 6. Quando você tira o MMC de todo mundo, dos dois lados, então você já pode automaticamente fazer o quê? Você pode cortar todo mundo. Portanto, a nossa equação fica sem esse 6. Ou seja, você corta todo mundo. Bom, se eu corto todo mundo, então para que eu copiei a fração, né? Não precisa. É só você copiar o que está lá e colocar direto. Ó, 3x mais 2y é copiar o que sobrou. Certo? Essa ainda não é a equação geral. Para virar a equação geral, você passa o 6 para o lado esquerdo e deixa tudo igual a zero. Não dá para simplificar, né? Se fosse todo mundo divisível por um mesmo número, era mais fácil. Eu poderia simplificar, mas não é o caso. Então, nesse exercício, a equação da reta R não vai ser essa aqui, que é a equação geral. Vamos usar essa equação nessa fórmula gigante aqui. Vamos copiar de novo a equação, aproveitar o que a gente já tem, né? E ao invés de você usar aquela equação, nós vamos usar agora essa equação aqui, ó, a equação geral obtida agora, nesse momento. Então, agora a nossa equação vai ser 3x, quase igual a outra, né? 3x mais 2y menos 6. Não coloca igual a zero, porque senão você vai dizer que a distância é zero. É só o primeiro membro. Então, como é que fica a nossa formulinha? A ao quadrado já está aqui, né? Mais b ao quadrado. Agora o b é 2, né? Quem está na frente do y. Certo? Passamos novamente aquela mesma conta. Você vai copiar isso aqui e vai simplesmente já substituir o valor de x e y. Quem é o x e o y aqui? É o mesmo x que é 2 e o y que é menos 3. Só que agora vai ser uma outra expressão. Aonde tiver x, você coloca 2. E o y, menos 3. 2 e menos 3 aqui. Então vai ficar 3 vezes 2. 2 vezes o y, que é menos 3. Coloquei parênteses, porque eu estou multiplicando por um negativo. Menos 6, que já é da própria equação. E agora é só fazer as continhas. E aí você vai achar a sua distância. Portanto, a nossa distância vai ficar o quê? Vai ficar 6 aqui, né? Ó, repara, aqui é 6, aqui é menos 6, certo? Vai cancelar um com o outro. Os opostos se atraem, se cancelam. Certo? Vai cancelar aqui, vai ficar só menos 6. Módulo de menos 6 vai ficar positivo, vai ficar 6. 6 são legal, né? 6 são legal. E aqui embaixo, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai ficar 9 mais 4. Vai dar 12. Não, 13. Então vai ficar 13 embaixo. E da mesma forma, no outro exercício, nós vamos racionalizar em cima e embaixo. Só que ao invés de ser raiz de 10, né, vai ser a raiz de 13. Olha o 13 aí, gente. O 13 está de vermelho. Raiz de 13 em cima, raiz de 13 embaixo. E aí nós vamos copiar isso aqui, né? Como é que vai ficar a resposta? Vai ficar 6 raiz de 13. Opa. Deixa eu colocar direto aqui, gente. Vai ficar 6 raiz de 13. Multiplica em cima, né? 6 raiz de 13. Sobre 13. Porque a raiz cancela. Raiz de 13 vezes ele mesmo. Vai cancelar a raiz. Vai ficar só ele. Não dá para simplificar. Essa resposta ficou um pouco mais feia, né? Porque não dá nem para simplificar. E a raiz aqui é irredutível. Certo? Então,
mais uma vez, calculamos, né, a distância de ponto até a reta. Então, gente, uma coisa que vocês precisam prestar atenção é que a equação que você coloca aqui dentro do módulo é a equação, é o primeiro membro da equação geral. Então, se a equação estiver na forma segmentária, você vai fazer de tudo para deixá-la na forma geral. E se estiver na forma reduzida, idem, mesma coisa. A fórmula só existe no formato da equação da reta geral. Ok? Aí você identifica o valor de A e o valor de B, que vai aparecer aqui em cima, aqui embaixo. Perfeito? Muito bem. Aqui não tem problema de apagar a lousa, né? Posso apagar a lousa, pessoal? Não tem nada disso. Vamos lá. Segundo exemplo, ele pede para você calcular a distância de um ponto do eixo das ordenadas. Gente, presta atenção. Um ponto do eixo das ordenadas, eu não sei que ponto que é esse, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de P, tá? Vamos chamar esse ponto aqui de P, só para a gente não se perder. Então, quem são as coordenadas? Quais são as coordenadas desse ponto P que pertence ao eixo das ordenadas? Quando um ponto pertence ao eixo das ordenadas, só para a gente visualizar aqui, né, gente? Só para a gente ter uma ideia. Quando você tem um ponto que pertence ao eixo das ordenadas, aqui, né? Não importa. Digamos que seja esse. Que ponto que é esse? Esse é um valor de y, que é 3, para o x, que é 0. Então, as coordenadas de um ponto que pertence ao eixo y das ordenadas é um ponto y, é um valor y tal que o x seja 0. E quando é o contrário, aqui o x tem um certo valor e o y é 0. Então, toda vez que falarem para você de um ponto que pertence ao eixo das abscissas, vai ter esse formato. Mas não, aqui é o eixo das ordenadas. Então, ele vai ter esse formato aqui. Você vai descobrir o y, já sabendo que o x é 0. Então, esse exercício é um exercício que pede para você achar justamente as coordenadas de um ponto. Então, a incógnita nesse exercício vai ser o valor de y. Tá certo? Nesse caso, ele já te fornece a distância do ponto, desse ponto, até essa reta. E essa distância já vale raiz de 2. Então, nesse caso aqui, nós iremos resolver uma equação justamente de uma coisa que está dentro do módulo. E aí nós vamos usar um conhecimento que adquirimos no ano passado do módulo de uma função, equação modular. Vamos lá. Vamos jogar a nossa fórmula. Vamos copiar a nossa fórmula aqui e já substituir os valores. Já tenho tudo, né? Então, o que eu tenho aqui já em mãos é o valor da distância e já falou que é a raiz de 2. Então, essa distância já vale raiz de 2 e você vai jogar aqui. Ok? O Azinho, a equação, né, é x menos y, não custa nada copiar, né? Mais 2, só que não coloca igual a 0. Tá? Copia essa parte. O x você já sabe que é 0. Olha que maravilha. O y você não sabe, tá vendo? O y é uma incógnita. E esse 2 é da equação. Qual é o valor de Azinho e o Bzinho? Tanto o Azinho como o Bzinho é 1. O Azinho é 1. O Bzinho, por sua vez, é menos 1 ao quadrado e dá 1 também. Vamos melhorar essa equação? Vamos melhorar a cara dela? Aqui embaixo. Então aqui vai ficar, só para melhorar um pouquinho, né? Aqui vai ficar 2 menos y. Posso colocar o 2 aqui, ó? Fica mais bonito, né? Tá bom? 2 mais 0 é 2. Esse 2 menos y está dentro de um módulo, tá? E aqui, pessoal, nós temos 1 ao quadrado, que é 1, menos 1 ao quadrado, que é 1. 1 mais 1, olha que bonito. Vai dar raiz de 2. Multiplicamos isso aqui em cruz. Aí, a próxima etapa
vai ser uma equação modular. Então, na hora que você multiplicar isso aqui em cruz, nós teremos na próxima etapa uma equação modular, ou seja, o módulo de 2 menos y é igual a 2 vezes 2, ou melhor, raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a 2. Como a gente resolve uma equação modular? Uma equação modular é resolvida da seguinte forma. Vamos rever aqui uma teoria. Vamos aqui um rascunho, né? Vamos rever uma teoria. Teoria da equação modular. Se você calcula o módulo, né? Se você tem um módulo de alguma coisa, vamos chamar isso aqui de x, tá? Se o módulo de x, por exemplo, é igual a 2, então quem está dentro do módulo tem que ser igual a 2. Ele pode ser igual a 2, mas ele pode também ser menos 2. Porque quem está dentro do módulo pode ser tanto um número positivo como negativo. Módulo de 2 é 2. Só que o módulo de menos 2 também é 2. Então, toda vez que você se deparar com uma equação modular, é só você resolver duas equações. Uma você igualando a ele mesmo e a outra só trocando o sinal. Perfeito? Isso aqui é uma das propriedades, né, que envolve a equação modular. Vai resolver duas equações como se fosse uma equação do segundo grau, né? A parte positiva e a parte negativa. Muito bem. Nesse caso aqui, quem está dentro? Vamos copiar tudo? Depois eu tiro o módulo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quem está dentro do módulo é o 2 menos y. Então, 2 menos y é igual a 2. Vamos resolver aqui mesmo? A primeira eu vou igualar a 2. A outra eu vou igualar a menos 2. Resolvendo essa equação, menos y é igual a 2 menos 2, que é 0. Bom, aqui não precisa nem multiplicar por menos 1, né? O y já é 0. Um deles é 0. Ok? A outra equação, aqui é uma coisa ou outra, né? Então, a outra equação é quando você iguala esse 2 menos y, você vai igualar agora não a 2, mas você vai igualar, deixa eu tirar essas barras, né? Você vai pegar o 2 menos y e vai igualar a menos 2. E aí você vai resolver uma outra equação e você vai chamar outra solução. Então, menos y vai ser igual a menos 2. Esse 2 aqui passa na frente daqui e fica menos 2 também. Ou seja, menos y é igual a menos 4. Multiplica por menos 1 os dois lados e aí você vai encontrar 4. Tá certo? Bom, e aí, como é que eu respondo isso aqui? Você tem dois valores de y, então no seu exercício você vai ter duas respostas. Mas não é assim que você responde. Veja, o exercício quer que você ache o ponto P, né? O ponto P não é 0y. Então, na resposta final, você vai escrever da seguinte forma, ó. Resposta. O ponto P pode ser 0, 0, quando o y for 0, ou o ponto P pode ser 0 e 4, quando o y for 4. Tá certo? Então, essas são as duas possibilidades do qual você tem a distância valendo raiz de 2. Então, se você for pensar aqui em termos geométricos, né, se você fosse desenhar a situação, é como se você dissesse o seguinte, olha, você tem dois pontos distintos para o qual a distância é a mesma e vale raiz de 2. Eu não sei onde ele está, tá? Mas o problema tem duas soluções. Você tem dois pontos, né, para o qual essa distância é igual a raiz de 2. Perfeito? Muito bem. Vamos agora ao último exemplo da aula de hoje, aplicando essa mesma ideia. E agora? Agora que eu não sei, né? Calcule a distância entre duas retas paralelas, sendo que aqui eu não tenho ponto nenhum, ele só te deu duas equações.
Você não me ensinou a resolver a distância entre a equação entre reta e reta. Eu só sei calcular a distância entre ponto e reta. Exatamente isso. Nesse exercício, você tem várias maneiras de você calcular. Aliás, não são várias maneiras, né? São infinitas maneiras de você resolver. Ué, e aí, como é que eu faço? Aí você escolhe a maneira que você quer fazer, desde que você faça o seguinte. Basicamente, você pode calcular a distância tomando um ponto da reta R e calcular a distância desse ponto até a reta S. Isso é um caminho. O outro caminho é o inverso. Você pode escolher um ponto da reta S, não importa se é esse ponto, ou esse, ou esse, ou esse, porque as retas são paralelas, né? Então, qualquer ponto que você escolher da reta S ou da reta R vai fazer você calcular a distância que vai ser a mesma daqui até aqui, ou de baixo para cima daqui até aqui. Em qualquer situação, a distância vai ser a mesma que você vai achar, e vai ser sempre esse D aqui. Vamos escolher aqui, eu vou escolher aqui a reta R, tá? Eu vou escolher um ponto da reta R. Portanto, se eu vou escolher um ponto da reta R, a equação que eu vou utilizar é da reta R. Vamos copiar só a equação mesmo, né? Então, escolhe-se um ponto da reta R, certo? Então, você vai pegar aqui a equação da reta R. E aí, como é que você faz para escolher um ponto? Você chuta, sem mais, sem menos? Você tem que ter um critério. Ou você joga um valor de y para você achar o x, ou você faz o contrário, você joga um valor de x para achar um valor de y. Não pode ser os dois de uma vez, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o que eu acho mais fácil aqui. Qual é o valor mais fácil? Zero, né? Joga x igual a zero. Então, se você fizer x igual a zero, isso é eu que estou escolhendo, para x igual a zero, qual vai ser o valor de y? É só resolver essa equação. Então, aqui vai ficar y menos 1, que é igual a zero, que o x sumiu, zero, né? E aí você pega esse menos 1 e passa para o outro lado. Então, aqui vai ficar 1. Você passou para o outro lado, então o y dá 1. Então, nesse caso aqui, você já pode dizer o seguinte. O ponto que você acabou de achar da reta R é o ponto cujas coordenadas é 0 e 1. Professor, mas se eu fizer de outro jeito, se eu escolher um outro ponto aqui, se eu jogar qualquer valor de x aqui para achar o y, ou o contrário, vai ser um ponto diferente, aí na hora que eu for resolver a conta, o resultado vai ser diferente. Na verdade, a conta vai ser bem diferente. Só que a resposta final tem que dar a mesma coisa se você for fazer de outro jeito. Seja daqui para cá ou daqui para cá, e não importa o ponto que você escolher. Ok? Mesmo que você pegue um número bem difícil, uma fração, por exemplo, né? No final, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. Porque trata-se de retas paralelas. Então, essa distância, qualquer uma, tem que ser igual. Agora, tome cuidado, hein? Eu peguei, por exemplo, um ponto aqui. Digamos que esse ponto que eu achei, que ponto que é mesmo? É o 0,1. Então, esse ponto aqui que eu achei que é o 0,1, vamos supor que ele esteja aqui, tá? Faz de conta. Você vai calcular a distância desse ponto até a reta S. Então, na fórmula da distância, essa fórmula aqui, né? Você vai usar a equação da reta S e não da reta R. Porque a reta R já serviu de suporte para quê? Para você calcular a distância. Se você usar a reta R de novo na fórmula, a distância vai dar zero, porque o ponto P que está aqui já pertence à reta R. Então, só falta um passo nesse exercício. É substituir o valor de x, que é isso aqui, né? O valor de x e y aqui. Só não esquece agora de colocar a equação, né? A equação da reta aqui é a equação da reta S.
Ok? Então, nós vamos copiar justamente a equação da reta S, que é a outra, né? Não a mesma. Tira o zero aqui, né? Não pode o zero, né? E agora você substitui, ó. Quem é o x? O x é zero. Quem é o y? O y é 1. Quem é o azinho da equação? O azinho é o que multiplica o x, é 2. Quem que é o bzinho? O azinho é 2, o bzinho é 1, né? Não tem nada, mas é 1. Então aqui embaixo vai ser 1 ao quadrado. Ok? Fazendo essa conta, isso aqui vai ficar o módulo, vai ficar só o 4 dentro, né? 3 mais 1 é 4, que aqui vai sumir, é 0. Módulo de 4, positivo é 4. Aqui embaixo vai ficar 4 mais 1, vai dar raiz de 5, é isso? Então vai ficar de novo uma raiz feia, né? Quase sempre fica essa raiz feia. Você vai racionalizar em cima e embaixo. Então você racionalizando, a resposta, vou colocar direto, tá? A resposta fica 4. Você multiplicar em cima por a raiz de 5, né? Vamos colocar aquela aqui em cima, ó. Vou copiar, né? Faz de conta que você já fez ela. Aí você só multiplica aqui em cima, ó. Vai ficar 4 raiz de 5. A raiz de 5 vezes a raiz de 5, ela vai sumir, vai ficar só 5. Então essa é a distância entre as duas retas paralelas, por esse critério que eu adotei. Tentem fazer, até fica como um exercício, né? Tenta escolher um outro ponto da reta R e tenta fazer a mesma coisa. Vocês vão achar incrível. A conta às vezes fica bem diferente, mas a resposta final, incrivelmente, é a mesma. E também como exercício vocês podem fazer o contrário. Pega um ponto da reta S, que seja mais fácil, né? Eu acho mais fácil, por exemplo, jogar x igual a 0. Pode jogar x igual a menos 1 se quiser. Aí você que sabe. E aí você vai calcular a distância desse ponto até a reta R. Se você fizer daqui para cá, aí é tudo ao inverso, né? Tudo inverso, tudo ao contrário. Na fórmula, aí sim, como é daqui para cá, você vai usar essa fórmula dentro do módulo, né? Aí vai ser diferente. Tá legal? Então é isso. Façam a lista de exercícios envolvendo até essa matéria. Então a matéria do bimestre já está encerrada. Até a próxima aula.